Fala, Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. E hoje a gente vai dar a entrada no nosso terceiro capítulo. A gente vai começar a falar um pouco da região sul. Então hoje a gente vai ver alguns aspectos gerais desse que é o lugar que a gente mora. Por isso a gente vai se estender um pouco mais. Eu vou um pouco mais além do que o livro didático está falando. Porque o livro didático ele acaba sendo uma coisa genérica. Então, esse livro, alguém lá de Manaus está usando ele, alguém de São Paulo, alguém de Salvador. Então, já que a gente está aqui no Paraná, na região sul, vamos dar ênfase em algumas coisas que não são abordadas no livro, beleza? Eu fiz um esquema aqui meio diferente, a minha webcam está aqui, mas a minha tela está aqui, então de vez em quando eu vou estar olhando para os lados para estar explicando alguma coisa, então não repara se eu ficar olhando muito para o lado, é para eu ver o que eu estou mostrando para vocês, beleza? Se ficar bom, vai continuar assim, se ficar ruim, depois eu gravo no outro computador, beleza? Mas vamos lá então. Bom, pessoal, região sul, né? Primeiro, é formado pelos estados do Paraná, que nós moramos, obviamente, não é? Santa Catarina, logo aqui abaixo, e Rio Grande do Sul. Esses três estados que compõem essa região, nossa, região sul. É uma região pequena, tá? Mas ela possui uma economia muito forte, uma população, uma densidade demográfica relativamente alta, e a gente vai ver logo mais, beleza? Outra característica da região sul, gente, é que, primeiro, ela está abaixo do Trópico de Capricórnio em quase toda a sua extensão. Então, o Trópico de Capricórnio ele passa justamente aqui por Maringá. Né? Se vocês um dia forem em direção ao aeroporto, a saída de Maringá ali para Paissandu, tem um monumento, uma estatuazinha lá, e uma placa falando, olha, aqui passa o Trópico de Capricórnio. O que isso significa para Maringá? Né? Bom, pessoal, o Trópico de Capricórnio ele marca a transição das zonas climáticas da Terra. Então, observe aí nos slides. Tá? A gente tem 0 graus, Equador, e 23 graus e 27 minutos, o Trópico de Capricórnio. Ao sul, Trópico de Câncer ao norte. Beleza? Significa que abaixo do Trópico de Capricórnio, nós estamos entrando numa zona temperada. Uma zona temperada implica o quê? Temperaturas um pouco mais baixas. Isso explica por que a região sul do Brasil é mais frio do que os outros lugares. Porque está em uma latitude um pouco mais baixa. Lembrando, pessoal, latitude norte e sul. Tá bom? Então, quando eu falo altas latitudes, eu falo no norte para cima, né? Mais de 90. Ao sul, menos de 90. Aliás, menos de 90, mais de 90 você vai estar nos polos, né? Mais acima aí de 23, de 30 graus, a gente começa então em latitudes mais altas, onde vai ter mais frio. Então, por isso que nos polos é mais frio. E isso a gente já viu desde o ano passado, quando a gente vê os movimentos da Terra, o eixo da Terra. Então, os polos são as áreas que recebem menos incidência de luz solar. A área tropical, a zona tropical é mais quente porque pega sol o ano todo diretamente. Tá? Nas zonas temperadas começa a pegar menos sol e nos polos menos sol ainda. Tá bom? Então, região sul do país quase toda inserida numa zona temperada. Beleza? Quando a gente olha os lugares mais frios do Brasil, a sua grande maioria está na região sul do país. Então aí tem um mapinha com algumas cidades. Primeiro Castro, ali no Paraná. Urupema, em Santa Catarina. E Vacaria, no Rio Grande do Sul. Então vocês estão vendo aí as temperaturas. Né? 4 graus, menos 0,3, 4,8. Tem outras cidades também, tá, gente? São Joaquim, em Santa Catarina. Gramado e São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul. Palmas aqui no Paraná também é bem frio. E no inverno, essas áreas pega ali menos 6, menos 5 graus com uma certa facilidade. Tá? Neva. Para nevar, precisa ter uma série de fatores. Né? Tem que ter a precipitação, tem que ter os ventos e tudo mais. Então, às vezes neva. Tá? Mas sempre forma uma grande camada de
Me fugiu o nome agora, pera aí, que já vou levar. Geada, lembrei, geada. Que é aquela camadinha de gelo na planta, no gramado. Então fica tudo branquinho. Mas isso acontece aqui em Maringá também. Porém lá acontece com mais frequência. E essas áreas, pessoal, além de estar no sul do Brasil, também está muito alto. Nós estamos falando de áreas serranas, ou seja, que estão no topo das montanhas, os pontos mais altos aqui da região sul. Então a gente associa alta latitude, ou seja, mais ao sul, alta altitude, ou seja, mais alto. Então nós temos essas cidades frias, tá bom? Outras cidades bastante frias também, em Minas Gerais a gente consegue encontrar e no Rio de Janeiro, porque eles também estão bem altas, tá? Campos do Jordão em São Paulo também está bem alto. Cidades serranas são áreas bem frias, beleza? Bom, falar um pouco do solo dessa região aqui, né? No Paraná e uma boa parte de Santa Catarina, uma boa parte do Rio Grande do Sul, nós temos a terra roxa. Não é porque ela é roxa, tá, gente? Igual o roxo que a gente conhece. Roxo, em espanhol, é rojo. Então, lembra, Tratado de Tordesilhas, essa parte pertencia à Espanha. Tá? Quando chegam os primeiros imigrantes italianos, vermelho em italiano é rosso, então ficou terra roxa, mas a gente conhece como terra vermelha, que é essa terra que vocês estão vendo aí, muito comum aqui no Paraná, pelo menos onde nós estamos, tá? Se a gente anda um pouquinho, vai para Ponta Grossa, por exemplo, já não é assim. Vai para Curitiba, não é assim. Vai para a praia, já não é assim. Mas essa terra roxa a gente consegue encontrar em boa parte do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essa terra ela é conhecida como latossolo, ela tem um nome técnico, né, de latossolo. No laboratório ninguém vai falar, traz a terra roxa para mim. Não, é o latossolo vermelho férrico, mas isso é assunto para os outros anos, tá bom? Nome técnico, latossolo. Ele é um solo de origem do basalto, uma rocha vulcânica, e a gente viu isso ano passado também, no sexto ano, quando a gente falou dos processos de formação do solo, da degradação, decomposição da rocha e transformação em solo. Então, se é um solo de origem vulcânico, significa que aqui, em algum momento, ou teve erupção, ou teve magma saindo de fissuras, que é o que ocorreu aqui no norte do Paraná. Tá? A gente não tinha necessariamente vulcões, mas tinham fissuras onde subia esse magma se cristalizava, virava o basalto, e com séculos em séculos de intemperismo, chuva, vento, árvores crescendo, isso foi virando solo. Tá? Esses solos, esses latossolos, são solos bem antigos, são solos bem profundos, então quando você vai cavando, uma hora você encontra rocha. Tá? A depender do local, você cava 20 centímetros de solo e já encontra rocha. Aqui não, a rocha está bem profunda, esses solos são bem profundos e são também extremamente férteis para o cultivo do café, para o cultivo da soja, da cana. Por isso que essa região sul do país, ela é um polo da agroindústria muito forte, e a gente vai ver na sequência. Beleza? Relevo, gente, isso aqui é bem interessante, tá? O relevo do Paraná em específico, ele é estudado no mundo todo, porque ele é um relevo de cuesta, ou melhor, dupla cuesta, tá? Cuesta em espanhol mesmo, tá, gente? O Paraná, ele possui 3 planaltos, então, como se fosse escadinhas. Observem bem a imagem, tá, gente? Eu tenho aqui, primeiro, a Serra do Mar, que é a parte do escudo cristalino, a rocha mais dura, a parte mais alta. Aí nós temos aqui uma área onde vai ser o primeiro planalto, né, o Planalto de Curitiba. Curitiba, gente, é mais frio que Maringá, por quê? Primeiro, está mais ao sul. Segundo, está mais alto. Isso explica muita coisa, tá bom? Aí, pessoal, a gente tem uma espécie de degrauzinho, mas observa que ele sobe e desce de novo. Ó. Ele sobe e desce. Aqui, pessoal, é o segundo planalto, ou Planalto de Ponta Grossa, beleza? E aqui em roxinho, nós temos o terceiro planalto, ou Planalto de Guarapuava, que é esse em que nós estamos. Professor, mas Guarapuava não é lá para o sul? Para você ver, gente, esse derramamento de lava que teve, pegou parte de Minas Gerais, pegou parte do Mato Grosso, pegou parte do Mato Grosso do Sul, São Paulo,
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E chega até no Paraguai e Argentina. Tá? Então, toda essa parte aqui roxinha é a área do Terceiro Planalto Paranaense que pega essa região onde nós moramos. Ou seja, aqui tem esse latossolo que eu falei. Se a gente vem aqui para o Planalto de Ponta Grossa, a gente vai ver que o solo é completamente diferente. Tá? Aqui em Curitiba, diferente também, Serra do Mar diferente, beleza? Então a área que a gente mais planta é aqui no Terceiro Planalto Paranaense, ou conhecido como o Planalto de Guarapuava, beleza? E isso, pessoal, é muito interessante também, porque ele dita o caminho que o rio vai seguir. Imagine um rio que nasce aqui em Curitiba. Ele pode ir para a Serra do Mar, só que ele vai conseguir ultrapassar a montanha? Não vai. Ele pode ir para o outro lado, mas ele vai conseguir atravessar esse degrauzinho verde? Vai. Os rios do Paraná, gente, eles nascem em planalto e eles correm para a região mais baixa. Sempre isso. Área mais alta para a região mais baixa. E os rios paranaenses, sobretudo o Rio Iguaçu, o Rio Paraná, o Rio Paranapanema, Rio Ivaí também, eles têm alto poder erosivo. Então, eles são rios com uma correnteza bem forte. Em alguns momentos, eles conseguem escavar um caminho entre esses degrauzinhos. Entre esse degrauzinho aqui e entre esse degrauzinho aqui. Tá? O Rio Paraná, gente, está aqui embaixo. Beleza? Então, ele é o rio já mais baixo. Isso aqui indica os caminhos que os rios fazem aqui na região sul. Tá? Esse aqui, gente, é um GIF que a gente viu na aula quando a gente falou de Amazônia, que a gente viu aqui na região norte, como que as águas convergem para o rio Amazonas. Tá? Porque tem o Planalto das Guianas, tem os Andes e tem o Planalto Central. Percebam, pessoal, que os rios aqui do sul, eles correm para o contrário. Eles correm para a região oeste e não para o Atlântico, igual a maioria dos rios do Brasil. Por quê? Aqui na costa, na Serra do Mar, a gente tem essa área de montanha. Então o rio não consegue atravessar. E o que eles fazem? Eles vão para as áreas mais baixas. Aqui o Paranapanema, o Paraná, o Tietê, Rio Grande, Rio Uruguai, Rio Paraná, Rio Paraguai. Vêm todas para a região oeste. Só que na região oeste também tem uma montanha gigante, maior ainda que os Andes. Eles não conseguem atravessar. Então eles se juntam e descem até aqui na divisa do Uruguai com a Argentina, chamado Rio da Prata. Tá? É um rio muito importante. No ano que vem, quando a gente estudar a América do Sul, a gente vai aprender mais sobre a bacia do Rio da Prata, que é muito importante historicamente, é muito importante para o Paraguai, para o Uruguai e para a Argentina. Beleza? Isso é muito legal, gente, porque quando eu vi isso aqui pela primeira vez, eu estava assistindo Caverna do Dragão, e tem uma história que eles têm que procurar o rio que corre ao contrário, né? E eu olhava assim, nossa, mas os rios do Paraná, eles correm ao contrário. Não significa que vai ter rios subindo a cachoeira, porque isso não existe, né? Mas ele corre ao contrário por conta do relevo. O relevo alto que obriga os rios a correrem para a direção oeste. Beleza? Bom, continuando aqui, falando de algumas características gerais que eu já mencionei lá no começo, né? Região sul. Apesar do seu tamanho, ela é a terceira mais populosa. Ela está atrás do Sudeste, que é a primeira disparada, e o Nordeste, que também é uma região bastante populosa. Tá? Estima-se que há mais de 300 milhões de pessoas vivendo na região sul. Lembra que a gente viu a aula passada, a megalópole Rio de Janeiro e São Paulo? Somadas dava 35 milhões? Então, gente, tem bastante gente? Tem. Mas quando a gente compara com São Paulo e Rio de Janeiro, fica ínfimo essa quantidade. Tá? É muita gente mesmo que habita a região sudeste. Quando a gente olha isso em densidade demográfica, pessoas por quilômetros quadrados, a gente vai ver que São Paulo está lá no alto mesmo. Quando a gente dilui toda a população pelo território brasileiro, a gente vê que tem vários vazios demográficos. A própria região norte é um exemplo disso. A região centro-oeste, que a gente vai ver no próximo capítulo, é um exemplo disso. Tá? Mas na região sul, a gente tem números equilibrados, né? Tanto de população quanto de território. Beleza? Bom, falar um pouco então da terrinha do Joaquim agora, Santa Catarina. Né? Santa Catarina, gente, logo aqui abaixo do Paraná, tem a sua capital, Florianópolis. Tá?
Santa Catarina, ela é a sexta maior economia do Brasil, então apesar do seu tamanho que é pequeno, é um estado bem forte economicamente. Tá? Quais as principais atividades? São aquelas ligadas ao agronegócio, na produção de, sobretudo de carne, tá gente? Carne suína e carne de aves, frango, eles são os maiores exportadores de frango do Brasil. Tem também a indústria, tem vários polos de equipamentos elétricos, né? Consul, a Electrolux. Essa VEG aí, já fazendo uma ponte com as nossas aulas de educação financeira, é uma empresa que tem capital na Bolsa de Valores, então você consegue comprar ações dela. Tá? Desde quando ela iniciou a sua venda de ações na Bolsa, eu acho que ela nunca teve um prejuízo, ou seja, as ações dela nunca desvalorizaram, ela só valorizou. Então, é uma opção muito boa dentro da carta de ações que a gente tem dentro da Bolsa de Valores. Tá? E ela faz equipamento, motores elétricos e exporta para o mundo todo. Bem importante essa fábrica lá em Santa Catarina. E tem também o setor de turismo, não é, gente? Primeiro com o Beto Carreiro World, que recebe visitas do Brasil todo. É o principal parque temático do Brasil atualmente e recebe gente de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, enfim, do Brasil todo, beleza? E as praias de Santa Catarina, que são muito frequentadas por argentinos. Tá? O maior número de turistas estrangeiros no Brasil são de argentinos. E eles frequentam vários lugares do Brasil, tem argentino até no Amazonas, tá, gente? Mas as praias de Santa Catarina, durante o verão, durante a estação quente, né, o período de férias, é muito grande. Então, quem tem a oportunidade de ir para passar as férias, né, não agora porque por conta de pandemia, mas as férias futuras, ou já foi passar as férias em Santa Catarina, sabe que tem bastante turista argentino lá, beleza? E tem também a cidade de Balneário Camboriú, que atualmente é o principal centro imobiliário do Brasil. Centro imobiliário no sentido de que, tá? Lá é uma praia muito bonita, muito frequentada, e os maiores prédios do Brasil estão sendo construídos lá em Balneário Camboriú. E só milionário que está comprando, tá, gente? É Neymar para cima que está comprando esses apartamentos nesse maior prédio do Brasil. E como esse, tem diversos outros apartamentos lá próximos da praia, só magnata comprando, beleza? Bom, Rio Grande do Sul então. Rio Grande do Sul, a sua capital é Porto Alegre, tá? Em alguns dados ele aparece como quarta economia do Brasil, em alguns dados quinto, então isso pode variar, tá bom? A gente ia ter o censo esse ano, aquele censo do IBGE, para fazer o cálculo da população do Brasil, para fazer os índices econômicos, tudo bonitinho, mas por conta da pandemia não tivemos, então esses dados eles podem estar um pouco desatualizados, beleza? Então, posso colocar aqui quarto ou quinto lugar na economia do Brasil, beleza? Atividades principais, agronegócio também, tá, gente? Produção de arroz, o Rio Grande do Sul produz muito arroz, soja, milho, produz muito gado também, não é à toa que um dos pratos típicos do sul do Brasil é o churrasco gaúcho, porque a produção de gado lá é muito tradicional e a gente nas próximas aulas vai ver a origem dessa produção do gado. Tá? Tem atividades no setor petroquímico também, setor têxtil, ou seja, fabricação de tecidos e roupas, e de calçados. Tá? Várias empresas aqui do Brasil são de calçados, né? Tiveram origem lá no Rio Grande do Sul. E hoje as fábricas acabam migrando, indo para os outros lugares, mas as sedes estão no Rio Grande do Sul. E alguns polos automobilísticos também, tá bom? Dentro do turismo se destaca algumas cidades de colonização europeia. E isso a gente já vem falando desde quando a gente falou de urbanização, dos modelos de cidade, não é? Tem cidades que são típicas para receber turistas. No Rio Grande do Sul tem várias. As principais são Gramado, Canela, tem Bento Gonçalves também, que são cidadezinhas, gente, igual vocês estão vendo aqui, elas têm essa arquitetura bem diferenciada, arquitetura europeia, porque a população lá
a sua grande maioria é de colonização europeia. A gente vai ver isso na próxima aula quando a gente tratar de colonização. Tá? E nessas cidades também tem atividade vinícola, ou seja, fabricação de vinho, e também atrai muitos turistas, e polos gastronômicos com essa comida típica da Europa e que acaba vindo aqui para o Brasil por conta dessa imigração. Então, isso não é só no Rio Grande do Sul, tá, gente? Em Santa Catarina tem isso. Aqui no Paraná também tem isso. Então tem Castro, que é uma cidade tipicamente holandesa. Tem Prudentópolis, que é uma cidade ucraniana. Mas no Rio Grande do Sul, eles têm essas cidades que trabalham quase que exclusivamente com turismo. Beleza? E por fim, vamos falar da nossa terrinha, né? Paraná. Paraná, gente, a sua capital é Curitiba, como vocês devem bem saber. Depois em Londrina e em terceiro lugar Maringá, em termos de tamanho de cidade, não é? O Paraná também possui ali quinta, atualmente é a quinta, tá? Seria o cenário ideal. Ideal não, o cenário projetado, né? Rio Grande do Sul, quarta economia, Paraná, quinta economia. Então observem, pessoal, terceira, quarta e quinta economia, quarta, quinta e sexta economia do Brasil. É uma região pequena, porém bem rica. Tá? É uma das regiões mais ricas do Brasil quando a gente vê índices de desenvolvimento humano, índice de renda per capita. Tá bom? Então, a gente está aqui, quando a gente fala muito da geografia, a gente tem que olhar os casos, o estudo de caso e o estudo do espaço. Nós aqui em Maringá estamos numa realidade muito, mas muito privilegiada, que quando a gente acaba fazendo uma análise do Brasil, você deve pensar, nossa, mas eu não vivo assim. Não, você não vive porque você está numa cidade boa para morar. Tem cidades no Brasil que o índice de água tratada não chega a 50%. Então, pensem nisso, gente. Geografia é estudo do espaço e os espaços são diferentes, beleza? Economia no Paraná, gente. Basicamente também agronegócio. Aqui a gente é um grande exportador de soja, milho, temos a produção de cana também, fabricação de açúcar e etanol, aves, em alguns pontos aqui do Brasil, do Paraná a gente produz frango para exportação. Indústria do papel e celulose, gente. Nós temos aqui no Paraná a cidade de Telêmaco Borba, uma cidadezinha perto ali da região da Serra do Paraná, ali da Escarpa Livoniana, do primeiro Planalto para o segundo Planalto. A gente tem ali Telêmaco Borba, que é uma cidade que vive da exploração de papel e celulose, ou seja, derrubada da madeira para a fabricação de papel e celulose, tá bom? E temos também várias montadoras ali próximas de Curitiba, São José dos Pinhais, Colombo, Campo Largo, tem uma montadora da Caterpillar ali, tem montadora da Renault, que são fabricantes de carros. Tem aqui em Maringá a Noma, que faz implementos rodoviários, acho que todo mundo conhece, fica aqui na divisa com Sarandi. A Noma, durante muito tempo, foi a terceira maior empresa do ramo no Brasil. Estava atrás só da Guerra e da Rondon. Mas é uma empresa bem grande mesmo, tá bom? E já que a gente está falando um pouco de turismo, perdão, passando um carro aqui, um caminhão. Turismo do Paraná, gente, Foz do Iguaçu é o segundo destino turístico mais visitado do Brasil, tá? Tanto por nacionais, ou seja, por brasileiros, quanto por estrangeiros. Só perde para o Cristo Redentor, que está lá no Rio de Janeiro. Mas as Cataratas do Iguaçu, Foz do Iguaçu de modo geral, tem lá o Parque das Aves, tem lá o Marco das Três Fronteiras, tem a usina de Itaipu, é um lugar muito, muito visitado. Quem teve a oportunidade de ir e conhece, vai fazer um passeio e vê que tem muita gente falando inglês. Os passeios normalmente são trilíngues, né? São em espanhol, por conta da fronteira com Paraguai e Argentina, inglês, porque é a língua mais falada do mundo, e em português. Beleza, pessoal? Então aqui nós temos alguns aspectos gerais da região sul. A gente vai prosseguir falando do processo de imigração de europeus que vieram para a região e também vamos falar de algumas características tradicionais, né, do tropeirismo lá no Rio Grande do Sul, da erva mate aqui no Paraná. Beleza, pessoal? Hoje a gente vai ficando por aqui. Bons estudos e até a nossa próxima aula.